Olá, pessoal, tudo bem? Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, o nosso oftalmologista de toda semana, agora é das quintas-feiras, né? O Dr. Augusto teve, né, os seus imprevistos, aniversário, ele viajou também, mas ele está aqui para responder as perguntas. Se ele não conseguir responder todas hoje, então já na próxima nós terminamos de responder, tá bom? E mande as perguntas, deixe seus recados e nós vamos trazer para o Dr. Augusto. É o médico que mais tem recado, viu, sempre. Bom, aqui tem uma pergunta. O que é retinopatia miópica, doutor? Essa eu nunca ouvi falar. Então, os míopes, às vezes, eles podem ter essas alterações do fundo de olho. O míope, existem dois tipos de miopia. Existe a miopia que a gente chama de axial, que o olho é maior do que o normal. A miopia, não necessariamente o olho aqui na frente é maior, ele é maior diâmetro antero-posterior, para trás, né? Então não é porque você viu uma pessoa com um olhão é que ela tem miopia. Olha, para ela tá normal. Às vezes você olha para a pessoa normal, mas quando a gente olha o fundo de olho, a gente vê que a retina lá dentro é muito fina. E essa retina é tão fina que ela pode causar o aparecimento de membranas neovasculares por rompimento da coroide. E daí essa membrana neovascular que a gente chama de retinopatia miópica, que é a alteração da retina causada por esse. Inclusive, aqui na clínica a gente adquiriu um novo aparelho, vai ser instalado hoje à tarde. Aliás, está sendo instalado aqui ao lado. Que benção! A gente passa o programa na noite da quarta-feira, mas a gente faz aqui na quarta-feira, no horário do almoço. E ele está sendo instalado aqui ao lado, que é um exame especial, que é o OCT, só que é o Angio OCT, então é um OCT mais moderno. É um dos aparelhos mais modernos que existem no mundo hoje e um dos melhores para fazer o diagnóstico desse tipo de retinopatia. Porque ele consegue fazer o diagnóstico desse tipo de retinopatia sem a injeção de contraste, porque ele faz a angiofluoresceinografia através do OCT. Então a gente não precisa injetar contraste para essas doenças maculares. Então esse é o aparelho assim, ideal para fazer esse tipo de diagnóstico, tratamento e acompanhamento. Então aqui na clínica a gente acabou de adquirir esse aparelho, está sendo instalado hoje, a gente vai começar a usar ele hoje. E é mais uma novidade que a gente trouxe aí para poder ajudar no nosso diagnóstico, melhorar o nosso tratamento aqui da clínica, para todo mundo usar aqui em Umuarama. Viu só a Clínica da Visão como está? Muitas novidades, né? Sempre o melhor, pensando em você. Aqui nós temos outra pergunta. Boa noite, doutor Augusto. Gostaria de saber se é preciso esperar a catarata ficar mais velha para fazer a cirurgia? Não. A catarata tem que ser feita... Eu fiz no comecinho. Então, hoje em dia nós temos uma vida muito mais ativa. Então, especialmente as pessoas em torno de 60, 70 anos, a idade que a catarata começa a incomodar, elas têm uma vida muito ativa hoje em dia. Elas dirigem, elas trabalham. Então, hoje em dia não é mais... Não incomoda. Mas ela não é como antigamente, em que a pessoa com 55 estava aposentada, com 60 não trabalhava mais, com 65 a gente já imaginava a terceira idade. Hoje em dia você não considera uma pessoa de 60 anos de terceira idade porque ela está em plena vida ativa. Então, quando começam os sintomas da catarata, que é nessa época, às vezes ela não consegue passar para tirar a carteira de motorista, porque hoje em dia a exigência para a carteira de motorista é maior. Então a pessoa não precisa esperar a visão ficar baixa, necessariamente, além do incômodo que ela já está tendo, para poder operar. Então ela opera assim que ela fala assim, eu coloco o óculos, mas mesmo com o óculos ainda não está legal. É hora de operar, tá? Inclusive, tem algumas pessoas que optam por operar mais cedo para ter a vantagem de não usar óculos, de conseguir colocar uma lente multifocal e não precisar mais, como foi o caso da Tamires, para ela não precisar usar óculos nem longe nem perto. Também é uma vantagem. Então, hoje em dia, a catarata não é mais aquilo, eu preciso amadurecer, A gente tem até uma preferência de iniciar antes esse tratamento, de fazer antes esse tratamento, que a recuperação é mais rápida, a cirurgia é mais fácil. Então, tem várias vantagens. Mas quando deve operar? Quando te incomoda. Daí procura o médico, daí corre. Faz no comecinho, tão bom não usar óculos, principalmente para as mulheres que gostam de se maquiar, né? No meu caso. Bom, vamos lá. Boa noite, doutor Augusto. Gostei de suas explicações. Olha, tenho uma filha que fez cirurgia nos olhos por motivos da retinopatia diabética. Inclusive, foi feita no Hospital Hilton Rocha. O médico fez a cirurgia errada, colocando muito óleo no olho dela e queimou a mácula. E ela perdeu a visão esquerda. Está enxergando apenas 26% do olho direito. No caso dela, teria como reverter essa visão? Bom,
É muito difícil, como eu falei, gente, a gente não tem como fazer diagnóstico nem avaliação tem que analisar. Esse paciente tem que vir, fazer a consulta. Existem pacientes, existem casos, eu não sei, não tenho nem ideia de como seja o caso, o que aconteceu. Mas assim, um paciente que vai para a cirurgia por causa da retinopatia diabética já é um paciente muito mais complicado. Então a recuperação da visão dele é que nem assim, já caiu do precipício, está agarrado num galho lá embaixo, a gente está tentando puxar ele de volta, tá? Não é assim quem está para cair e a gente vai fazer um cercadinho em volta para ela não cair. Ela já caiu. Então assim, já aconteceu de mais grave possível. Então a recuperação da visão não necessariamente depende de uma cirurgia bem feita. Depende também do estágio em que estava. Tem estágios de retinopatia diabética que a gente opera que são assim, nós vamos operar para ficar com alguma visão, porque chegou muito tarde. Então, assim, quando vai para a cirurgia, nos casos de diabetes, já é um salvamento, já não é uma prevenção, é um salvamento para além do difícil. Então, é difícil de eu dizer o que pode ter acontecido, o que está acontecendo. Mas existem alguns casos em que se forma uma membrana sobre a mácula e essa membrana pode ser removida. Então, existem alguns casos em que a pessoa já operou da retina, mas formou essa pequena membrana sobre a mácula. Essa membrana pode ser removida e ter uma melhora da visão. Mas, para isso, gente, tem que procurar um especialista que faça essa cirurgia. Aqui na clínica. Uma luzinha no fundo. Aqui na clínica nós temos um especialista, que é o Dr. Paulo, já fez uma entrevista com a Tamires falando sobre isso. Então, se quiser, a gente fica à disposição para fazer a consulta, fazer o diagnóstico e ver o que é possível. Mas, a princípio, quando a gente pega um paciente diabético, a gente sabe que aquele paciente diabético, se ele recuperar alguma visão, é uma vitória, porque já chegou para a gente muito adiantado. O problema já chegou muito em frente. Mas por que esse óleo? Colocou muito óleo e queimou? Quando a gente faz a cirurgia e a retina tem muita chance de descolar, como nesses casos do paciente diabético, a gente coloca óleo de silicone na parte posterior do olho. O óleo de silicone, ele tem uma propriedade mais pesada e ele ajuda a empurrar a retina para ela se manter colada. Então, quer dizer, já deve ter sido uma cirurgia muito difícil com uma retina muito tracionada. Esse óleo a gente coloca e vê o quanto de pressão fica. Só que depois que a gente coloca esse óleo, existem muitas complicações do óleo. Então, mesmo colocando o óleo em posição certa, tudo certinho, o óleo pode emulsificar, ir lá e causar um glaucoma. Então, não necessariamente foi porque colocou muito óleo. Pode ter sido porque o glaucoma ocorreu por causa desse óleo, que ele se desloca e às vezes vai para as porções de absorção do humor aquoso e daí ele pode causar o glaucoma. Então, existem muitos casos em que a gente coloca o óleo e depois tem que colocar uma válvula para controle da pressão, que é uma válvula de Ahmed. Então, não necessariamente foi porque tinha óleo demais. Pode ter sido só por complicações pelo uso do óleo. Então, quando a gente usa o óleo, a gente usa em último caso, gente. Quando chega nesses casos, é um caso complicado mesmo e que provavelmente vão ter mais cirurgias. Esse óleo precisa ser retirado depois de um tempo, esse óleo emulsifica, esse óleo às vezes precisa ser trocado. Existem várias complicações. A cirurgia chegou nesse ponto, é uma cirurgia muito mais delicada. É isso aí. Respondida a pergunta. Tem mais dúvida? Vão mandando pra gente, tá? É um prazer. Tereza Ferraz, após cirurgia catarata, quanto tempo devo evitar piscina? E eu peço para evitar 30 dias, pelo menos. Piscina, acontece muita contaminação, conjuntivite, pessoal que entra com conjuntivite dentro da piscina. Porque a água não é tratada. Ela pode até ser tratada, clorada, mas sempre sobe alguma coisa, né? Então, evitem, gente, pelo menos 30 dias no mínimo. Está aí a tua resposta, então. Iraci, se eu fizer uma cirurgia de catarata, posso viajar em seguida? Pode, não tem nenhuma contraindicação quanto a... Só não carrega a mala. A gente pede para evitar fazer força e que volte nos retornos, né? Então você tem que ver, você operou na quarta-feira, provavelmente o médico vai querer vê-la na quinta e provavelmente ele vai querer vê-la em uma semana a 10 dias. Se você fizer uma viagem nesse intervalo, eu não vejo nenhuma contraindicação, desde que você não carregue a mala. Não carregue a mala. Peça para o marido. Jundaci Aguiar. Boa tarde, doutor Augusto. Gostaria de saber se é preciso esperar a catarata ficar mais velha para poder fazer a cirurgia. Não. As dúvidas, né? Esse não. É o que a gente respondeu ali atrás, né? Esse não. Esse daí, gente, vocês podem fazer assim do momento que começarem a incomodar. Tem gente que faz até para tirar o grau. Tem gente que faz até antes de ter a catarata para não ter grau.
Então, gente, isso aí depende muito do quanto você está sentindo, do quanto incômodo está acontecendo. Vamos lá para outra pergunta. Olá, Daniel, tudo bem? Operei os 2 olhos. O segundo está ótimo. O primeiro está embaçado. E como... Acho que o primeiro que ele fez, né, está bom, mas o outro embaçou. O primeiro está bem embaçado e com incômodo. Isso há mais de 60 dias. Falta uma consulta. Será que vai ficar assim? Ou poderá ter uma outra cirurgia ou um tratamento a laser? Obrigado, adoro as suas entrevistas. Olha, puxa, eu queria poder ajudá-lo, mas é impossível de eu dizer. Assim, normalmente, com 60 dias, provavelmente já chegou no máximo de visão que ele vai chegar. Só que daí depende do quanto você combinou, porque, por exemplo, a gente faz aqui na clínica, existem lentes para correção do grau e existem lentes para correção da catarata. Não necessariamente a sua cirurgia foi para corrigir o grau. Então, às vezes, ele vai ajustar esse resto de dificuldade que você tem através da colocação do grau. Então tudo depende do que você combinou com o seu médico. Então assim, é impossível dizer se vai precisar de laser. Pode. Existem casos que a gente faz um laser para melhorar a visão. Se o teu olho não está doendo, não está vermelho, são bons sinais. Agora se a visão não ficou boa, tem que ver, ela vai ficar boa com óculos? Foi prometido ficar sem óculos ou não? Tudo depende do que você combinou, do que você conversou com o seu médico. Existem casos aqui na clínica que a gente fala assim, ó, para conseguir deixar você sem óculos, a gente precisa de uma lente especial desse modelo. Só que essa lente especial, normalmente, quando a gente pede uma lente para correção de grau, essa lente ela tem um valor maior. Então daí o médico fala assim, ó, para você ficar sem óculos o valor é esse, para você melhorar da catarata o valor é esse. Quer dizer, para operar e usar óculos depois da cirurgia é sempre mais barato. Para operar e não usar óculos depois da cirurgia, não é todo mundo que pode, a gente tem que escolher os casos. E no caso que a gente escolhe, a gente geralmente tem um acréscimo do valor que é dessa lente especial, para não usar os óculos. Que é a lente importada? Não, na verdade, é especial, ela é diferente. Porque eu uso em todas as cirurgias, eu uso lente importada. Mesmo nas que a gente não vai fazer a correção do grau, eu uso uma lente importada, ela é um pouco mais simples de produção, então um pouco mais barata, então acaba o mais barato da lente reflete no mais barato na cirurgia, que é onde a gente pode mexer no preço, porque os materiais que a gente usa durante a cirurgia são os mesmos, desde a cirurgia mais simples até a cirurgia mais complexa, porque segurança eu não troco, eu não abro mão. Então é a mesma cirurgia, a única coisa que muda são os valores das lentes e cada lente depende de cada paciente. Existem pacientes que vão ficar bem com lentes mais simples, existem pacientes que precisam da lente mais rebuscada para ficar bem. E existem pacientes que têm contraindicação para lente mais cara, que às vezes não podem usar, têm a condição, querem ficar, e a gente vê e faz os exames e vê que aquela lente não vai ficar boa, daí a gente tem que orientar ele a fazer outra. Então assim, confiança no seu médico, converse bem com ele, descubra o que vai ser feito, converse antes, porque às vezes isso aí foi feito antes, sabia-se que isso ia acontecer antes, mas às vezes você não ficou sabendo e aí ficou nessa dúvida aí no pós-cirúrgico. Vamos lá para a última pergunta então. Maria José Lopes. Eu operei faz 4 meses. Sinto como se tivesse areia no olho e tenho a vista muito nublada. Vejo um clarão branco. Tô pior antes da cirurgia, no caso aqui, acho que ela fala que ela estava bem melhor. O que pode ser isso, doutor Augusto? Gente, este é um caso complicado. Esse é um caso que você tem que conversar direitinho com o seu médico, ver o que aconteceu. Não é para ter uma cirurgia em que você fique pior após a cirurgia do que antes. Então, assim, precisa ser revisto, visto fundo de olho, ver o que está acontecendo com os olhos, para a gente saber o que a gente pode melhorar nessa visão. Então, assim, conversa com o seu médico. Se você não estiver confiante, não estiver segura, venha para uma segunda opinião, em algum médico de confiança, num outro médico. Descubra o que está acontecendo. Era para a visão ter melhorado. Realmente, esse é um caso diferente. Esse daí eu não vou dizer nada. Eu vou sugerir que você converse bem com o médico ou procure um outro médico de confiança para descobrir o que está acontecendo. Rápido. Não, para ela falar que ela se sentia melhor, agora que ela fez cirurgia, ela estava melhor antes, depois da cirurgia piorou, isso é triste, né? Não, então, esse é um caso que, gente... merece atenção. Merece atenção. Cuida. Tá? Infelizmente, que nem eu falei, não dá para eu fazer diagnósticos e nem especular as possibilidades. Às vezes o que aconteceu está dentro do que era a cirurgia, mas eu acho que vale a pena você conversar com o seu médico, pedir para ele ser aberto com você. Se por acaso você ficar em dúvidas, pedir uma segunda opinião, eu acho que não faz mal a ninguém.
Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Obrigado, uma boa noite, pessoal de casa. Eu queria mandar um abraço para um grande amigo meu, Dr. Enio Suganuma. Ele nos viu lá de Arapongas, ele é lá de Arapongas. Pessoal de Arapongas, precisava de um oftalmologista excelente, Dr. Enio aí. Ele é ótimo, ele foi meu professor. Ele era residente. Então é bom. Quando eu era residente, quem me ensinou a maioria das coisas foi o Dr. Enio. Então, e ele nos viu, mandou uma foto, falou: ah, tá artista. Ele viu nossa entrevista. Então, se alguém estiver vendo a gente aí, conhece o Dr. Enio, for com o Dr. Enio lá em Arapongas, lembra da gente, fala que eu mandei um abraço para ele. Parabéns, doutor Enio. Você, um aluno 10. Eu gosto muito, eu acho o doutor Augusto um grande profissional, um grande cirurgião. Eu sou suspeita, eu sempre falo, sou suspeita a falar dele, porque desde que começou o programa, há 13 anos atrás, ele faz parte. Ele não tinha barbinha branca. Era mais novinho. Era mais novinho. Mas tudo bem, doutor Enio, um abraço para o senhor, que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada por fazer a nossa companhia também. Eu vou ficando por aqui, porque nós temos uma matéria bastante importante. Nós vamos direto para Casa Matos, que lá tem algo legal.